tudo bem? Eu sou Roberta, sou uma trabalhadora aqui do Grupo Espírita Esperançar e a gente, a cada quinta-feira, responde uma carta de alguém que nos envia sobre alguma dúvida, sobre alguma questão. E essa semana eu vou mostrar a carta para vocês e vou tentar respondê-la. Em primeiro lugar, boa noite a todos. E a carta diz assim: Olá, companheiros. Agradeço sempre a proposta de vocês. Tenho tentado me reorganizar a partir da morte do meu pai. Faz 3 meses que ele partiu e sinto que enquanto ele esteve doente, eu tinha um propósito a cumprir. Desde manhã até a noite. Após sua partida, reparo um vazio imenso dentro de mim. Se acabou o propósito daquela missão, acabou a vontade de viver? O que eu devo fazer para mudar certos pensamentos? Estou precisando de ajuda. Então, companheiro ou companheira, não sei, em primeiro lugar, um abraço apertado, né? Que a gente, toda vez que a gente perde alguém que ama, é uma dor, né? A gente passa por um período, alguns levam mais tempo, outros menos tempo, mas a gente passa por um período doloroso, difícil, de muitas lembranças, de muita reorganização. Então eu quero enviar para você um abraço forte, um abraço amigo, dizer que nós estaremos sempre aqui para quaisquer questões, quaisquer dúvidas, e para um abraço pessoalmente, por que não? Eu gostaria de falar assim, que pelo jeito você foi um bom filho ou uma boa filha, né? Que levou essa doença do seu pai, que ajudou a cuidar, que você fala que de manhã, desde a manhã até a noite, então possivelmente você se dedicou de corpo e alma ao cuidado com o seu pai, e só essa questão já merece muitas felicitações, né? Porém, você diz aqui que tinha um propósito, né? Que essa missão tinha um propósito, sim. Você tinha esse cuidado com seu pai, você tinha esse trabalho a fazer com seu pai, você se dedicou a ele, e realmente tem um propósito que é cuidar dos pais. A gente tem sempre esse cuidado com os nossos pais. Que bom que a gente pode retribuir o cuidado que eles tiveram conosco, né? Que bom que quando a gente tem esse tempo de cuidado, um tempo efetivo de cuidado, isso é muito bom, né? E quando a gente se despede do nosso ser querido, a gente acalma o nosso coração, saber que fizemos tudo aquilo que poderíamos ter feito. Então, eu gostaria de te dar mais um abraço por isso. Mas você fala aqui uma coisa, né? Que você tinha um propósito a cumprir. E após a sua partida, você se achou um vazio, né? Muita gente tem esse vazio mesmo, né? Fica um vazio, porque as tarefas e os cuidados com a pessoa doente são tão gigantes, né? Dependendo da doença da pessoa, são tarefas hercúleas, né? Então, quando essa tarefa se finaliza, a gente fica mesmo sem saber o que fazer com aquele tempo que nos era tão precioso e que agora parece que ficou um vazio, como você diz, fica um vácuo, né? Mas o que você tem a pensar é que assim, você tem um propósito de vida, né? Dentre esse propósito de vida seu, estava o cuidado com o seu pai, mas não é
pela partida do seu pai que você ficou sem propósito na vida. O grande propósito da vida é vivê-la, né? É vivê-la da melhor maneira possível. E aí a gente fica pensando, como é que a gente vai dar conta de suprir esse vazio e ao mesmo tempo se dedicar a um propósito, né? Muitas coisas você pode fazer e não é que amanhã você tenha que começar a fazer tudo, mas você pode ir aos poucos, né? Falar sobre isso já é muito bom, é muito importante para quem passa pelo luto ter com quem conversar, falar sobre o que está sentindo. Tudo isso é muito válido, tudo isso acontece com a grande maioria das pessoas. Sentir esse vazio, não saber mais o que vai fazer, né? Sentir a falta dessa pessoa, mas principalmente esse vazio que você diz, né? Esse vazio de possibilidades, de objetivos, né? E que agora você precisa pensar, né? Então, assim, pensar também, desde que você veio aqui conversar conosco, então você tem esse apreço pela doutrina espírita, você sabe que a vida não termina, que a vida continua na espiritualidade e que seu pai já também está se recuperando na espiritualidade, né? Ele também está na espiritualidade tentando se reerguer, né? Tentando se reerguer da perda do seu corpo físico, né? Como que ele vai administrar a vida daqui para frente, a vida na espiritualidade. E que você que ficou aqui no nosso planeta, né? Precisa também enviar para ele boas vibrações, para que ele também se recupere com mais facilidade. Assim como você também precisa se recuperar desse vazio, desse espaço que ficou, de como que você vai seguir nesse propósito. Ele lá também precisa disso. E nada melhor do que o trabalho no bem para preencher esses vazios. Aproveite esse espaço de tempo que você tem e se doe para alguém, para uma causa. Doe o seu tempo para essa pessoa, para essa causa. Vá, converse com amigos, vá procurar uma instituição que precisa de ajuda. A princípio, faça isso pelo seu pai, pela alegria que você pode proporcionar a ele, trabalhando no bem, em nome dele. E a partir disso, conforme você for conseguindo fazer isso por ele, faça por você, pelo propósito da sua vida, por tornar a sua vida interessante, por tornar a sua vida mais viva, né? Para que você possa viver com um propósito. Que propósito que eu tenho? É cuidar dos meus sobrinhos? É cuidar da minha vida? É retomar o meu trabalho? Se eu já não estou mais trabalhando e agora eu tenho esse tempo, eu posso me dedicar a um hobby, a alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma causa? Essas instituições que estão aí ao meu redor, elas precisam de mim, precisam do meu trabalho, da minha força de trabalho para alguma coisa? Então conseguir fazer isso de uma maneira que você esteja também mandando para o seu pai toda essa vibração de alegria, de energia, porque ele vai precisar disso. Lá na espiritualidade, ele vai receber esses seus bons pensamentos, essa sua atitude no bem, essa sua energia de aos poucos retomando as questões da sua vida, ele vai ficar muito feliz. E quando ele puder fazer uma visita e ele te ver bem,
te ver com sentido, com propósito na vida, ele vai ficar muito feliz. Assim como você também, né? Assim como você também. Sabemos do reencontro, mas não sabemos quanto tempo esse reencontro vai demorar. Então, o que deve ser o nosso propósito é viver a vida de uma maneira mais dedicada possível, né? A tornar esse mundo um mundo melhor, a começar por nós mesmos, né? E aí você pede ajuda para mudar certos pensamentos. Há várias coisas que você pode fazer. Você pode fazer meditação, você pode fazer oração. Você, sempre que você se sentir assim, sem propósito, peça a Deus, vá fazendo todos os dias uma vibração, pedindo a Deus e à espiritualidade amiga que te envie ideias, que abra o seu pensamento para que você seja receptivo a ideias do que você pode fazer a partir de agora. Aonde você pode usar a sua energia, que tão bem você dedicou à doença do seu pai. E agora, como você pode dedicar a isso? Eu aconselho também a que você peça esse livro aqui. Esse livro é da Ana Lúcia Caetano, né? Ela é uma trabalhadora aqui do Esperançar, e ela escreveu essa cartilha, que é uma cartilha de preparação para o reencontro. Chama Estamos a Caminho. Aqui, ela dá de uma maneira muito prática, trazendo os conceitos da doutrina espírita, o que a gente pode fazer nesse período de luto, né? Nesse período de luto, o que a gente pode fazer para tornar a nossa vida e a vida do nosso ente que partiu mais bonita, mais alegre, mais satisfatória. Então eu recomendo que você pegue essa cartilha para ler, tem muitos pontos interessantíssimos, e que você, sempre que precise, nos procure aqui no Esperançar, e a gente está sempre de casa aberta, de portas abertas, de ouvidos atentos para te responder.